Primeiro ponto, Paulo vai dizer em uma das suas cartas o seguinte: por não amarem a verdade, Deus lhes envia a operação do erro, para darem créditos à mentira. Antes não tiveram prazer na verdade. Será que a Bíblia que chegou nas minhas mãos, ela chegou de forma inerrante? Será que existe dentro deste livro alguma coisa que não é? Será que ela está intacta desde Gênesis a Apocalipse? Não precisa ser reanalisada? Não precisa ser investigado? Devo aceitar porque chegou nas minhas mãos? É um assunto para gente adulta. Primeiro, João, capítulo 8. João, capítulo 8, vamos lá. Existe uma nota nesta Bíblia, essa Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Nota 753. Este texto não aparece na maioria dos manuscritos. Outros incorporam em lugar diferente. O relato parece ter sido uma história conservada, primeiro em forma independente, depois incluída aqui. A narração interrompida no versículo 52 do capítulo 7 e continua no 8:12. O que o tradutor aqui, o escritor dessa Bíblia, diz que o texto da mulher adúltera foi inserido. Eu vou ler o texto. 1 João, eu já até fiz uma live baseada nisso. Mas eu vou ler 1 João e fiz aqui um material aqui para mostrar para vocês que essa tradução, 1 João 1,18, está errada. O tradutor, esse texto está inserido palavras aqui que não tem no grego. Tá? Eu vou mostrar para vocês. 1,18 diz assim. Olha o que está escrito, irmãos. Ninguém jamais viu a Deus. Olha a vírgula, tá? Ninguém jamais viu a Deus, vírgula. Na Bíblia João Ferreira de Almeida está escrito: o Deus, olha o que está escrito, irmãos. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Você pega esse texto aqui, é uma maravilha para os trinitarianos. Só que, vamos para o grego. E aqui eu peguei o material, eu tenho aqui o grego. E nós vamos ver se é isso mesmo. Vamos verificar, irmãos, se é isso que está lá. Então vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês estarem acompanhando comigo, tá bom? Porque onde a verdade chega, a mentira vai embora. Vamos lá. Veja só, olha só, queridos irmãos. Eu vou botar o texto aqui para vocês verem. Eu fiz o trabalho de colocar tradução em cima de cada palavra grega. Esse texto grego está no manuscrito. Não adianta vir nenhum evangeliquez tentar argumentar algo que é claro para quem estuda, tá? A tradução é essa. Deus ninguém viu jamais. O único Filho, o que está em o seio do Pai, esse revelou, explicou, ensinou. Veja que não tem Deus unigênito. Tá bom? Deus unigênito não tem. Por que não tem no grego? Então, para vocês verem que o tradutor dessa Bíblia aqui, ele acrescentou o Deus unigênito. Não tem, irmãos. E vem os evangeliqueis dizer que a Bíblia é inerrante. Se eu só me alimentar dessa Bíblia aqui, eu vou engolir essa. O ponto central aqui que eu quero falar
É que lá no capítulo de Lucas 9:18, tá escrito assim: Kai egeneto ento enai. E aconteceu em o estar auton ele, Yeshua, pro seu comenon orando catamonas, a sós. Estava com ele os discípulos. E perguntou a eles, dizendo: Tina me legusin hoi ocloi enai. Quem me dizem as multidões ser. E eles, respondendo, disseram: Ioannes e Yohanan, alguns acham que tu és João, o Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros que és um profeta, algum dos antigos que se levantou. Disse então a eles: Rimeis detina me, leget enai. Perguntou Yeshua. Isso em grego, tá? Vós, o quem me dizeis ser? Aí Yeshua pergunta aos discípulos. Primeiro Yeshua pergunta: o que as multidões estão dizendo que eu sou? O que os de fora dizem? E aí ele chega, depois das respostas que eu acabei de ler, Yeshua pergunta: e vocês, o que dizem ser eu? O que eu sou eu? Ah? Mas aqui eu li em grego porque tá interessante a leitura. Petros de Apocriteis eipenton Christon tu tel. Kefa, Petros. Petros, então, tendo respondido, eipen, disse, tom, o, tu és o Christon tu tel. O, vou ler de novo. Tom Christon tu tel. O Cristo, o de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Tu és o Mashiach de Elohim. Só. Lucas está escrito assim. Se tiver tradução diferente, está fora. Essa é a tradução grega literal. Pedro respondeu: Eipenton Christon tu tel. Tu és o Cristo de Deus. Então, eles não questionaram aqui, não perguntaram a divindade de Cristo, gente. Essas especulações que existem hoje. Agradeça a Babilônia que mexeu na Bíblia. Essa aqui é a verdade. Primeiro ponto. Não há questionamento dos discípulos sobre Yeshua ser Deus. Não há. Não há isso no primeiro século. Nenhum questionamento é feito. Nenhum. Eles não perguntam se Cristo é Deus. Não existe essa pergunta. Não existe. Não. Existe hoje, há 2000 anos. Isso existe hoje. Porque textos que foram aí, então, traduzidos, e muitas coisas podem ter sofrido alterações. Porque há um só Elohim e um só mediador entre Elohim e os homens. O Mashiach Yeshua, homem
Esse texto diz que Yeshua é um ser humano. 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Tá? Vou abrir aqui 1 Timóteo 2,5. Lembrando que as cartas de Paulo vêm antes dos evangelhos. 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua, homem. A palavra homem, antropos. Antropos, tá? Antropos, homem. Não está escrito aqui um semideus, homem. Então Yeshua é o Mashiach, homem. Não existe questões de nascimento virginal nos textos mais antigos. Tudo vem em Mateus. Aí foi me perguntado assim, esses textos então de Mateus, como é que fica?